Vamos começar a conversar, nossa conversa aqui hoje. Eu quero perguntar para vocês aqui sobre, vamos ver o nosso auditório aqui presente, o de casa aí pode escrever no seu chat aí, quem estiver online. Qual é a sua naturalidade? De onde você é, né? De qual cidade, que cidade você nasceu? Vamos ver o nosso público aqui, como é que está. Vou começar com o melhor de todos. Eu sou baiano de Guanabi, Bahia, aleluia. E você, qual é a sua naturalidade? Vamos lá, gente, rapidinho, senão não dá tempo. Não, pera aí. Levanta a mão e fala uma. Taquaritinga, São Paulo. Que mais? Benedita lá. Maracaí, estado de São Paulo. Aleluia, Maceió. Puxar a sardinha para o nosso lado, gente. Reginaldo. Opa, um campineiro. Que mais? A Neide ali. Sul de Minas, Alperosa. Você online aí, escreve de onde você é. Vamos ver a naturalidade. Silvio. Campinas, opa, 2 campineiros, hein? Karen. Rio Grande, uma gaúcha aqui. Cadê os gaúchos? O Tildes é gaúcho, eu sei. Peraí agora, todo mundo está levantando a mão, isso é bom. A Cecília. Mais uma gaúcha, Rio Grande do Sul, barbaridade. A Raquel. Mais uma campineira, aleluia, Raquel. A pastora Márcia. Araraquara, São Paulo. Que mais? O lado direito aqui não quer falar não? Vocês estão mudos ou o quê? Opa, a Débora. Cachoeira, Bahia. Olha agora, o Isaac. Cocos, Bahia. Quem já viu falar dessa cidade? Já toquei lá na época de carnavais. Que mais? Eulina, lá atrás. É alguma coisa São Paulo. Lucélia, é assim mesmo? Ok, São Paulo. Sônia. Sertanejo, paranaense. O Anderson. Piracicaba? Lá de Piracicaba, grande Anderson. São Paulo também. Olha que coisa boa. Bênção, né? Tem alguém de outra cidade aqui, de outro estado, né, que não foi falado aqui? Ceará. Rio de Janeiro, carioca, é verdade, não tinha falado carioca aqui, né? Que bênção. Lá de cima, opa! Verdade, meu vizinho. Agora você vai fazer diferente com a sua nacionalidade. Né? Então, começar lá por cima, lá, Andréa, qual a sua nacionalidade? A Argentina, nossos irmãos queridos. Quem ama o futebol, ama a Argentina, né? Eu não tenho nenhuma rivalidade com a Argentina. Futebol, para mim, não é nada disso que... Ok, Argentina. E o resto aqui, qual é a sua nacionalidade? Todo mundo brasileiro? Olha só, André, aqui, Argentina, que benção, que benção. Hã? Ah, lá de Manaus também, olha que coisa boa, o povo lá de Manaus, que joia, gente. Joia, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, falando de onde nós somos, pensando nesse tema e como viver a nossa fé em Deus, sob o governo dos homens. Agora, sabe o que eu acho interessante? Quem é Jerussalemita? Jerusalemita. Na verdade, seria novo Jerusalemita. Jerusalém tem 5 adjetivos para usar, falar da sua nacionalidade. Quem é do reino eterno? Hein? Quem é da nova Jerusalém? Falar o termo assim. Nós cantamos, vem Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Qual é a sua nacionalidade? Eu sou filho de Abraão, eu sou filho do Deus vivo, eu sou seguidor do Messias, meu reino não é deste mundo. Tá mudando o negócio, hein, gente? Eu sou da terra prometida, da nova Jerusalém, da terra celestial, comprada pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Então, como é que eu vou viver a minha fé em Deus, sendo governado aqui pelos homens, nesse tempo que nós estamos na terra? Atualmente tem se falado muito sobre essa relação política e fé.
uma polarização, muita discussão. Eu até pensei em mostrar imagens, coisas, falei, não vou investir tempo nisso, não vamos gastar tempo com isso. Mas, infelizmente, o que nós vemos, se antigamente se falava muito para a igreja se envolver com a sociedade, se envolver na política e tal, talvez a igreja era muito alienada disso. A gente vê hoje, atualmente, um envolvimento, mas um envolvimento não somente na política, mas na corrupção política. E aí você vê pastor, reverendo, padre, monge, vê de tudo envolvido em corrupções, envolvido em escândalos, e a gente fica pensando o que é isso? Quem sabe nós faltamos na aula de história. Tem alguns, parece que a gente quer fazer, eu quero o presidente evangélico, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente quer a nossa religião predominante, a gente quer o Brasil evangélico, os outros a gente expulsa. Parece que a gente perdeu a aula de história, porque quando você volta na história, fala lá da Idade Média, você vai reparar, vai notar que o cristianismo, que antes era um grupo de seguidores de Jesus, perseguidos, considerados até como seitas, um grupo que crescia, não tinha nem tanto valor e espaço social. E lá na Idade Média vai chegar com essas relações políticas, com o imperador Constantino e tal, então coloca ali o cristianismo como religião oficial, e aí nós vamos ver uma parte negra na história, não apenas na idade, né, a Idade Média, essa fase negra, mas uma fase negra na história da igreja. O evangelho, a igreja largou o evangelho de Jesus, virou uma igreja política, a mistura de Estado e igreja. E isso, quem sabe, é esse movimento que a gente tem vivido. Alguns países têm religiões predominantes ou até exclusivas, você não tem direito de escolher a sua fé. A gente vê na história imperadores, quando você assiste alguns filmes ou mesmo livros, né, a gente vê muito aqueles imperadores fazendo as suas estátuas, e muitos até se proclamando como Deus. Então essa relação política e religião é muito delicada, muito complicada. E isso tem acontecido também no Brasil, no mundo, isso está voltando de uma forma muito forte. E eu queria com vocês olhar um pouco para essa relação, como a fé em Deus sobre o governo dos homens, sob, né, o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sendo governados, né, por homens, mas um povo que não é dessa terra, um povo que é do reino celeste. E como é que aconteceu a história? Eu queria apenas olhar para a história com vocês e deixar Deus falar conosco, nos dar direções, a gente repensar bem os caminhos que nós estamos seguindo, qual é de fato a direção de Deus, e buscar, acima de tudo, a graça dEle, como a Ita estava orando aqui, buscar esse poder de Deus sobre nossas vidas, para a gente continuar vivendo a fé em Deus, mesmo sendo governados por homens aqui, enquanto nós estamos debaixo do governo dos homens. Tudo bem, gente? Amém? Vocês estão aí comigo? Então vamos fazer essa viagem bíblica, começando pela fé do povo de Deus, lá no Antigo Testamento. O primeiro texto que eu quero meditar com você é Êxodo 6, 5 a 9. A palavra de Deus diz assim: agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus, eu serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então veja bem o povo de Deus aqui, onde é que eles estão? Estão no Egito, sendo governados aqui, debaixo do governo do Egito. Lembrando que, inicialmente, eles foram socorridos e ajudados pelo governo egípcio. Com a fome que veio no mundo, o povo de Israel, então, encontrou socorro, não só ele, como os povos ao redor, encontrou socorro ali no Egito, né? Inclusive através de José, toda essa história bíblica. Mas, com as mudanças de governo e tudo mais, veio um tempo ali onde tudo mudou e o povo passou a ser perseguido, passou, na verdade, a se tornar escravo
escravo, e ali passou anos de escravidão. A história bíblica vai falar de mais ou menos 400 anos debaixo de escravidão. Então, olha só, a fé do povo de Deus, um povo chamado por Deus, vivendo sob o governo dos homens aqui numa condição de escravidão. Isso é história bíblica. Aí, passa o tempo, vem Deus, chamando Moisés aqui, dizendo para o povo que libertará o seu povo, que está lembrando da aliança que tem com o seu povo. E qual é a fé do povo? Como é que o povo reage diante dessa palavra de libertação da parte de Deus? Diz o texto bíblico que eles não ouvem, por quê, gente? Por causa da angústia e da cruel escravidão que eles sofriam. O povo de Deus, a fé do povo de Deus aqui, sendo governados agora pelo Egito, já era antes estava bom porque eles estavam recebendo recursos, agora eles estavam vivendo debaixo de opressão, de um governo corrupto, opressor. Vem Deus com a sua palavra trazendo livramento, trazendo socorro, mas a fé do povo parece que tinha se apagado, tinha morrido. Eles não dão ouvidos à palavra de Deus, à voz de Deus, por causa do sofrimento, por causa da angústia. Qual a situação política, o contexto político que eles vivem? De escravidão. O povo de Israel aqui, nessa época, como escravo, debaixo do governo do Egito ali. Deus vindo ao seu socorro, eles não dão ouvidos. E sempre que eu olho para esse texto, quando eu estava olhando para esse cenário aí que a gente passa no Brasil e tantas, não só nesse momento, outros momentos também, e a gente tem que buscar olhar para a palavra de Deus. E eu fico pensando, o sofrimento que a gente está enfrentando, olha a pandemia do jeito que está, a inflação subindo, essas crises políticas, e a pergunta que eu faço é, como é que está a nossa fé no meio de tudo isso? Como é que a gente está desenvolvendo a nossa fé no meio de tudo isso? Em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos aplicando a nossa fé? Quem sabe Deus está mandando as direções, a sua voz, a sua palavra, e muitas vezes a gente não dá ouvidos. Por quê? Às vezes por causa do sofrimento, por causa do medo da pandemia, por causa desse medo da economia. Como viver a fé em Deus, sob o governo dos homens? Fases difíceis como essa aqui, quem sabe muitas pessoas, assim como nessa pandemia, estão se esfriando. Tudo bem? Deu para se encontrar um pouco aí? Amém, gente?